A paz do Senhor, meus irmãos. Eu quero agradecer mais uma vez a Deus a oportunidade de nós estarmos juntos. Já havia algum tempo que não gravava nenhuma live, pelos muitos afazeres, pelos problemas que surgem no dia a dia, mas estamos de volta, é o que interessa. Também quero agradecer aos irmãos que acompanham as nossas lives, que dão o like, que se inscreveram no canal e que nos cobram, né? Que o pastor parou de fazer live, mas são esses problemas que às vezes fogem do nosso controle, fogem da nossa alçada. Mas vamos retomar a leitura da palavra de Deus, a nossa meditação. Nossa mensagem é Pedra sobre Pedra. É a quinta parte dessa mensagem, a quinta e última parte dessa série Pedra sobre Pedra, porque esse tema escatologia, ele vai sempre ser recorrente aqui no nosso canal. É um assunto, como eu já disse em outras oportunidades aqui mesmo, é um assunto que muito nos interessa e a igreja anda esquecida dele. E nós precisamos, ao contrário disso, estarmos apercebidos desse assunto. Então, eu convido você a abrir a sua Bíblia mais uma vez. No Evangelho de Lucas, capítulo de número 21. E ler comigo alguns versículos. Hoje nós vamos trabalhar do versículo 28 em diante, até o versículo de número 36. Nós vamos começar para contextualizar o versículo de número 25 de Lucas, capítulo 21. A epígrafe diz a vinda do Filho do Homem, sendo que o nosso alvo de hoje é do 28 para baixo, mas só para dar uma contextualização, nós vamos pegar no 25. E haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas. E na terra angústia das nações em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas. Então verão vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. E disse-lhes uma parábola: olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando já tem rebentado, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as, que perto está o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Em verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo aconteça. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. E olhai por vós, e não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria. Perdão, irmãos, eu comi o plural. Que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Amém.
Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus, diante da Tua palavra, nos colocamos nesta hora para pedir que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos instrua segundo a vontade do Teu Espírito Santo, para que em momento algum a vaidade humana, as confusões e conturbações humanas possam vir a atrapalhar o teor desta mensagem, deste ensinamento. Que o Teu bom Espírito possa ensinar a cada crente que fizer uso desta live para a sua edificação. Assim te peço e desde já te agradeço pela pedagogia do Teu Espírito em nós, pela Tua revelação, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Como eu disse, o versículo em questão, versículo 28, que o restante nós já tratamos aqui, ele diz que logo após a descrição dos poderes do céu serem abalados, ele diz, e então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Nós já comentamos a respeito desta nuvem e do contraste entre a primeira vinda deitado em uma manjedoura, um coxo, para colocar sal, igual aqui no Brasil, para animais, e agora a segunda vinda não é num coxo, não é numa estrebaria. A segunda vinda se dará sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Uma demonstração de grande autoridade e de grande glória. Mas aí vem o versículo em questão de hoje, em tela para nós aqui, que é o verso 28, com os seus ensinamentos para nós. Lembrando aos irmãos que eu nunca tomo partido de nenhuma visão teológica. Eu sempre apresento as duas visões que, ao meu ver, são as mais coerentes, que é a visão calvinista e a visão arminiana, né? Ou, em termos escatológicos, nós estamos falando da visão pré-tribulacionista quanto à vinda e milenaristas dispensacionalistas quanto ao milênio, do qual já disse que não sou eu, pastor Roberto, pessoalmente, dispensacionalista, sou milenarista histórico, mas tudo bem. E a outra visão seria a visão da vinda de Jesus, que nós chamamos de mesotribulacionista, que é a visão calvinista. E, quanto ao milênio, amilenarista, por não crer no milênio literal, e sim que o milênio, na visão reformada, o milênio já está acontecendo. Ele seria um milênio que, por enquanto, tem 12 mil anos, né? Porque milênio, nessa teologia reformada, não é um período exato de 1000 anos, e assim uma lacuna milenar dentro da história da igreja, dentro do conjunto da história milenar da igreja. Muito bem. Então eu sempre me posiciono entre essas duas correntes teológicas, que são as mais sérias, as mais aceitáveis, mas esse é um tema que todos nós temos que tirar primeiro a sandália dos pés para adentrar esse terreno. Porque é preciso muita humildade e equilíbrio para não ir para um lado nem para o outro, nem ir para o extremo do excesso de ortodoxia morta, gelada e sem fé, e nem ir para o outro lado do desequilíbrio fanático, místico e irracional. Então nós temos que nos manter nesse meio termo. Então veja bem, Jesus então disse, isso aqui é uma série aqui em Lucas 21, assim como em Mateus capítulo 24, são chamadas de pareneses. O que é uma parenese? Parenese é uma palavra grega para exortação, ou seja, chamando a sua atenção para detalhes que vão lhe ensinar como
você deve se proceder para acertar a questão, para não errar o seu alvo. Isso é uma parenese. E aqui começam as pareneses, são alarmes, são palavras que colocam você com os nervos à flor da pele, vamos dizer assim. Quando Jesus fala, em verdade eu vos digo. Quando diz, vede então, haverá então um sinal nos céus, porque virá como um laço, vigiai, pois. São pareneses. Né? São todos recursos literários gregos para poder chamar a sua atenção. São exortações. Então começa essa parenese assim, ora, aí você levanta a orelha. Quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Quando estas coisas, que coisas são essas? São as coisas que Jesus acabou de relatar aqui para trás. Só para lembrar, refrescar sua memória. Guerras, rumores de guerra, pai se levantando contra filho, filho se levantando contra pai, terremotos, peste em vários lugares, sinal no sol, sinal na lua, sinal nas estrelas, sinal na terra, enfim. Quando essas coisas começarem a acontecer, essas coisas, ou a grande parte do conjunto dessas coisas, já acontece há milhares de anos, desde que a Terra existe, é verdade. Mas, como eu já ensinei aqui, não é o fato em si, mas é a sequência proximal com a qual essas coisas vão acontecendo. Conforme elas vão se repetindo cada vez mais perto um evento do outro, esse é o grande indicativo. É comparado à mulher que está para dar à luz. Conforme as dores das contrações vão apertando, diminuindo, acontecendo no menor tempo, é sinal de que a criança está para nascer já coroando. É a mesma coisa. Cristo já está para romper as nuvens do céu a qualquer segundo deste. Não espere por mais nada, porque não há sinal nenhum para você esperar mais. É vigiar e orar, só isto. Então, quando essas coisas começarem a acontecer, olha quantas guerras, pestes, rumor de guerra, doença, desagregação familiar, os filhos levantando contra os pais, pais contra os filhos, pais que não assumem a paternidade de seus filhos, mães que não assumem a maternidade. Não estou falando só de deixar a criança na rua abandonada, não. Às vezes a criança mora dentro de casa com o pai e com a mãe e eles não enxergam o filho. Eles não se incomodam com a educação do filho, com a alimentação do filho, com nada. Está ali, mas é como se não estivesse. São relapsos na criação de seus filhos. Isso tem gerado uma geração de pessoas problemáticas. Há poucos dias atrás, a imprensa estava acusando um novo ministro da Educação, que é um pastor presbiteriano, do Mackenzie, conservador, um homem de Deus, porque lá em 2014, se eu não me engano, ele, numa pregação na igreja, ele estava criticando a lei da palmadinha, né, que acabou sendo aprovada, mas até então estava em discussão no Congresso, e dizendo que a correção é para criança, enfim. E aí isso agora está gerando uma celeuma danada. Porque querem criar essa geração de crianças que não pode dar uma varadinha, não é espancar não, uma varadinha. Falar mais alto, mais forte, mais firme, não pode. Qual é o resultado disso? Uma geração de gente mimada. A gente está vendo na igreja. Nós temos até obreiros na igreja que são de um mimo que espantaria qualquer super nani da história. Obreiros que você fala um pouco mais rígido com ele se desmancha. É uma boneca, é uma Penélope, uma coisa indecente, terrível, fraca. Não pode ser assim. Uma membresia que, se às vezes o pastor falar alguma coisa, eu vou mudar de igreja, eu vou sair para lá, eu vou sair para cá. Não pode corrigir, não pode chamar atenção. Só que essa mesma pessoa que não gosta que você chame a atenção dele, quando ela tem que chamar a sua atenção, ela não tem misericórdia, ela não poupa palavras,
ela é agressiva, mal educada, terrível. Então, uma geração de mimados. Mas o mundo não foi feito para gente mimada. Pobre mimado, que desgraça que não é. O rico tem lá dinheiro para ficar cobrindo sujeira dos filhos aí durante muitos anos. Até que chega uma hora que não dá mais. Mas e o pobre? Aí vai mimar, vai cair na mão dos homens de farda, vai levar a bordoada na cacunda assim, e não adianta ajoelhar na rua, pôr a mão pro alto, não vai resolver nada. A pessoa tem que aprender a respeitar autoridades, começando pelos pais em casa, pelos professores, os pastores, os seus líderes, inclusive na rua. Né? E também você, assim como tem um pai que mima e estraga o filho, tem um filho em decorrência dessa criação bamba, frouxa, aquele filho rebelde que não tem senso de hierarquia com pai, com mãe, com avô, com professor, com ninguém, e é um rebelado. Na escola é um demônio, vocês não fazem ideia. Não fazem ideia, adoece o professor. É uma coisa infernal. Aquele bibelô que está na sua casa, intocável, na escola, meu irmão, minha irmã, é o sassuri, uma coisa... Não dá nem para descrever. Então, tudo isso é produto da falta de educação, da falta de um lar estruturado. Perdão. Então, é um dos exemplos práticos desse filho contra pai, pai contra filho. E aí vem uma sequência de sinais, de doenças, nós já estamos fartos de ouvir falar de Covid-19 e outras que virão por aí, enfim. Então, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima. Olha aqui. Olhai para cima. Não é para você olhar para o lado. Não é para olhar para o pastor que apareceu ali na esquina, que está prometendo cura, está prometendo milagre, está prometendo uma série de coisas que ele não tem como cumprir. Profecias falsas, enganos, engodo. Você não tem que buscar aqui, você tem que buscar no alto. O seu exemplo é o céu. Então, quando você olhar para cima, olhar para Deus, para a sua palavra, que ela é de cima, então é aqui que nós temos que nos situar. Quando ele diz, olhai para cima e levantai as vossas cabeças. Não no sentido de orgulho, mas no sentido de buscar do alto a redenção. Para você ter equilíbrio, porque você tem que confiar que a sua saída, o seu escape, o meu escape, vem de cima, vem do alto. O crente foge para cima, ele não foge para baixo, nem para a direita, nem para a esquerda, nem para frente, nem para trás. Ele escapa para cima. Tá? Por isso a expressão bíblica. Levo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Não vem do monte, vem do Senhor que está acima dos montes, está no céu, que fez o céu e a terra. Então, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. A igreja não tem que entrar em pavor, em alvoroço, em angústia, não. É sinal que a hora da nossa redenção está chegando, irmãos. Deixa esse mundo acabar para lá, não fica agarrado aí não. Mas é essa teologia maldita da prosperidade que viciou os crentes e achar que o evangelho é para dar dinheiro, dar carro, dar marido, dar mulher, dar namorada, só coisa terrena, só coisa carnal. Aí fica agarrado esse mundo aqui de uma maneira tão grande que quando se fala em fim da história, arrebatamento, redenção, céu, o cara não quer ir, ele quer ficar agarrado aqui. Né? Por isso que lá na frente fala assim, ó, não se... Cuidado do seu coração não se encarregar de glutonaria, de bebeção, de nada disso. As coisas dos prazeres carnais. Enche seu coração das coisas celestiais. Tá? E disse-lhes uma parábola. Olhai para a figueira. Bom, essas coisas, no versículo 29, essas coisas vão começar, elas já começaram. Já começaram, não vão começar não, já começaram. Nós não estamos em tempo de falar, botar os verbos mais para o futuro. Nós já estamos no presente indicativo em muitas profecias da Bíblia e no modo do gerúndio. Elas estão se desenvolvendo e nós estamos dentro desta roda que está girando. Mas muitos de nós não estão percebendo.
Então, já começaram essas coisas. Versículo 29 diz aqui. Já começaram. Eu vou ler lá em Mateus capítulo 24, versículo 29. Olha bem. É o mesmo olhar, o mesmo assunto com olhar diferente, ângulos diferentes. E logo depois da aflição daqueles dias, da grande tribulação, daquele contexto que eu acabei de falar, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz. As estrelas cairão do céu e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Nós já vimos isso, vimos que lá em 2 Pedro 3,10, questão do orando, mesorando, reporando, que eu expliquei aqui exaustivamente, mas só para você entender que esses contextos já estão desenrolando, já estamos vivendo o preparo de algumas coisas e o meio de outras coisas sem perceber. Então, ele manda você olhar para a figueira, olhar para a figueira e para todas as árvores. Quando a figueira já tem brotado, vós sabeis, por vós mesmos, vendo-as que perto está o verão. Quando a figueira brota, o verão está próximo. Quando o verão chega, ela já está repleta de frutos e apresenta as folhas. Uma mensagem que nós já demos aqui. Assim também vós, quando vides acontecer esses desastres naturais, essas epidemias, essas coisas que desagregam a família, enfim, saber se o reino de Deus está próximo. Hoje a televisão defende a união homoafetiva. Eu não tenho nada contra os homossexuais, mas a relação é pecado condenado pela Bíblia. A televisão defende isso, que é uma coisa antinatural, como se natural fosse. Os filmes só mostram isso, um apelo sobre isso, até sobre na vida das crianças. Existem youtubers por aí que vivem distorcendo as crianças psicologicamente, sexualmente, religiosamente. Eu não vou dizer nome aqui, que não me interessa, mas vocês sabem. Então, temos que ter cuidado com o que está acontecendo. O que está acontecendo, nós estamos chegando nesse finalzinho do finalzinho aqui. Então, como nós vamos saber que essa hora está chegando? Olhando para a figueira. Jesus comparou Israel à figueira e nós, as nações, às demais árvores. Quando a figueira brotar, vocês estão vendo que perto está o verão. Quando a figueira brotar, perto está o verão. E quando é que nós vemos isso aqui? Tanto em Mateus quanto aqui em Lucas, fala a mesma coisa. A figueira, irmãos, é Israel, ela brotou. Ela já brotou. Sabe quando que ela brotou? No dia 14 de maio de 1948. A Assembleia Geral das Nações Unidas, reunida, votaram pela criação do Estado de Israel. E houve um empate na votação, e o voto de desempate, chamado voto de Minerva, coube ao chanceler brasileiro Oswaldo Aranha, que deu esse voto, e no dia 14 de maio de 1948, a figueira brotou. Israel foi reconhecida novamente como nação independente, como Estado independente, um Estado judeu dentro da Palestina. Que coisa maravilhosa, que coisa linda. Há pouco tempo agora, o presidente Jair Bolsonaro, logo depois que assumiu a sua cadeira, já começou a trabalhar e transferir a Embaixada do Brasil de Tel Aviv para Jerusalém. E a capital de Israel, de 1948 até o ano passado, era Tel Aviv. Mas o presidente Donald Trump, apoiando o primeiro-ministro israelense Netanyahu, o ministro Netanyahu, ele mudou para Jerusalém. As coisas estão acontecendo, estão se desenrolando. Jerusalém sempre foi um grande sinal. Olha, por volta do ano 1050 para frente,
aquilo tudo lá foi dominado pelos muçulmanos, chamados sarracenos. E no ano de 1096, o Papa Urbano II convocou os nobres na França, na cidade de Le Puy, convocou os nobres para uma cruzada que libertasse a Terra Santa, Jerusalém, do domínio muçulmano e resgatasse o domínio do Santo Sepulcro e dos lugares sagrados para os cristãos. E assim eles fizeram uma cruzada, reuniram, ao todo chegaram entre a primeira e a segunda cruzada perto de 300 mil homens e marcharam para libertar Jerusalém. E ali muitas coisas aconteceram, muitos massacres de muçulmanos, massacres de cristãos, reis europeus como o rei Boemundo, como Bulhões, como o Roberto da Dinamarca, Ricardo Coração de Leão da Inglaterra e muitos outros nobres criaram grandes feitos que deu ensejo às histórias de cavalaria, das quais Dom Quixote de La Mancha é uma peça fundamental desses romances de cavalaria que o leva à loucura, né? E ele tenta viver aquilo tudo ali como se fosse verdade. Eu até aconselho você a ler Dom Quixote, de Miguel Cervantes. Muito bem. Então, essas cruzadas, sempre que Jerusalém era a cidade santa. Quem criou a primeira Guerra Santa não foram os muçulmanos, foram cristãos católicos dentro dessas cruzadas, que foram até 1099, quando então acaba a primeira cruzada para começar a segunda cruzada. Sempre Jerusalém o foco, sempre o foco. Depois perde o controle geral para os muçulmanos, depois ela é retomada no final da Segunda Guerra, assim que acabou a Segunda Guerra Mundial, pelo movimento sionista, a Declaração Balfour, enfim. E agora, em 1948, ela torna-se Estado independente, como está até nos dias de hoje. Mas o sinal mais recente lá é que a capital passou a ser Jerusalém. Isso contrariou o mundo árabe e o resto do planeta. Mas os Estados Unidos e o Brasil apoiaram Israel nessa daí. Então nós estamos dentro deste sinal tremendo aqui. A figueira brotou. Não tem que se esperar ela brotar. Ela brotou. Né? Mateus 24:32 diz, é outra pareneses. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Olha que expressão. Aí vem outra expressão que nós vamos trabalhar daqui a pouco. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Então a figueira brotou, está fazendo sombra nas nações, é uma primavera para Israel e um verão escaldante para as nações ímpias desse mundo, porque em breve elas vão ter que encarar o duro juízo de Deus e a igreja vai desfrutar da sombra, vai desfrutar do cuidado, da água fresca, de pastos verdejantes, da alimentação espiritual que o ungido de Deus, o Cristo ressurreto, a ela proporcionará. Mas vem um outro sinal muito significativo que está dentro desse, quando essas coisas, dentro dessas chamadas coisas, que eu já mencionei, sempre vou mencionar, a apostasia. Eu vou de volta a Mateus, no versículo 24, capítulo 24, versículo 24, diz: porque surgirão falsos cristos quer dizer, falsos salvadores, falsos messias. Aí você pensa na figura caricata e grotesca, e por que não dizer cômica, se não fosse tão tola, do Henri Cristo. É um inofensivo, é uma pessoa inofensiva, doido de pedra, varrido. Você pensa nesse camarada. Ou em aquele Cristo lá, o Jesus homem, que já morreu lá de Porto Rico. Como era o nome dele? Era, acho que José Luiz Miranda, né? Não é só isso não.
Isso aí são caricaturas, são caricatos demais. Esses falsos cristos são líderes espirituais e até mesmo políticos que vão se apresentar como salvador da pátria, salvadores da situação. E tem muita gente abandonando o verdadeiro ensino sadio da Escritura para acompanhar líderes que eles prometem coisas mágicas, falsas, mas são mágicas e eles estão atrás de facilidade. Cuidado com esses falsos messias. Nem todo mundo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu. Nem todo mundo que se apresenta como líder, como pastor, o é de fato e de direito. Aí vem o segundo. Falsos cristos e falsos profetas que profetizarão mentiras. Terão sonhos de mentira, visões de mentira, e muita gente vai atrás disso. Tem muita gente que, se a igreja não tiver histérica, pulando, rodando, estou vendo isso, estou vendo aquilo outro, tem que estar vendo, tem que estar revelando, tem que estar profetizando, entregando tanto recado, só que nada se cumpre. Quando se cumpre é porque o camarada já sabia, pelos familiares ou por alguém, do problema da pessoa, ou é uma coisa muito genérica, tipo, Deus está me revelando, tem uma pessoa aqui nesse auditório de 100 pessoas, tem pelo menos 2 aqui que tem problema no estômago, que toma o Omeprazol de 20, todo mundo vai tomar. Que tem uma pessoa com problema de coluna aqui, vai ter que ter um. Então, e as pessoas se encantam. E muitos desses profetas ficam sabendo da sua vida através de Facebook. Você esquece, você vai lá no Facebook e põe tudo quanto tem informação de sua vida particular lá. Você dá um relatório diário do que passa dentro da sua casa, do que você come, do que você bebe, do que você veste, do nome do seu cachorro, a marca da sua bicicleta, tudo. Aí o camarada colhe essas impressões na internet, vai lá e começa a jogar e você quer ouvir aquilo. Aí ele fala dentro daquilo que você quer ouvir. Virou isca. Virou isca. Então cuidado com esses falsos profetas, porque olha aqui o problema aqui, ó. E tanto os falsos cristos quanto os falsos profetas, diz aqui, que eles farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível for, enganaria até os escolhidos. Quando eu era novo convertido e li esse trecho pela primeira vez na minha vida, eu fiquei extremamente preocupado. Falei, meu Deus, como é que pode enganar até mesmo os escolhidos? Que garantia que nós vamos ter? Então eu estou às cegas, sem ter Jesus, sou crente, mas não tem garantia de nada. Claro que tem. Isso aqui é para enganar o escolhido, porque nem todo mundo, todo escolhido, lê a Bíblia. Nem todos eles gostam de aprender a palavra de Deus. Quando a Bíblia diz, conhecereis a verdade vos libertará, é porque ela liberta o homem da ignorância, da tolice, dos demônios, de tudo. Tem igreja, muitas igrejas têm culto de libertação. Unge o cara, passa sal, joga água, chuta ele, unge, põe a mão, grita no ouvido, roda para um lado, roda para o outro, ele estribucha e sai aquele demônio lá. Está liberto? Tá, não. Quando ele chega na esquina lá, o demônio pula nele de novo. O que liberta é a palavra, não é exorcismo, macacada, circo, esse circo evangélico que está aí, é a palavra de Deus. Mas eles vão ter o poder vindo do diabo, mas falando que é de Deus, de operar sinais e prodígios para poder enganar o escolhido. Como que o escolhido vai saber? Só tem um jeito dele saber. Além de estar orando e jejuando, ele olhar para a Escritura. O ungido do Senhor se submete à autoridade espiritual. Ele não sai por aí fundando trabalho dele, com o nome dele, ministério dele. Ele não sai por aí fazendo marmota. Ele não sai desobedecendo ninguém. Ele se pauta dentro da Bíblia. Eu sou apóstolo. Por acaso, pela Bíblia, é possível ter apóstolo? Hoje é claro que não. Depois você vai ler no livro de Atos, que eu estou cansado de ficar mastigando aqui para pessoas que não lêem a Bíblia. Vai lá procurar no livro de Atos, lá que você vai encontrar, lá nos primeiros capítulos, lá no capítulo 2. Você vai achar lá as pessoas, dentre as quais que viram, foram testemunhas de Jesus desde o dia do seu batismo até a sua ascensão ao céu, testemunho de todos os milagres, entraram e saíram com eles, que um destas testemunhas, que durante 3 anos e 4 meses andaram com ele,
venha a ser escolhido para ser apóstolo. Como pode ter apóstolo hoje? Teria que ter mais de 2000 anos de vida já, né? Então não cai nesses engodos. Não existe na Bíblia. Não tem. Acabou, gente. Vamos fazer o quê? Enganaria até mesmo os escolhidos. Eis, Jesus falando, eis que eu vô-lo tenho predito. Eu estou dizendo a vocês, mas vocês não acreditam. Porque o pessoal, irmãos, não gosta de ouvir a verdade, gosta de ouvir ladainha. É uma geração que foi criada que nunca leu o Monteiro Lobato, nunca leu Lewis Carroll, nunca leu nada da literatura infantil que fazia a criança sonhar, mas depois, em adulto, ela entendia a mensagem que estava naqueles lindos contos clássicos, que graças a Deus ainda existe, né? Não aprenderam a sonhar e acordar, aprenderam a viajar no sonho dos outros. Então, esse tipo de gente é alvo fácil. Então, não gosto de ouvir a verdade. Fulano, você está errado nisso. Ele vai embora da igreja, em vez de se consertar. Vai embora. Abra comigo lá em 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2. Vamos ver alguns versículos. 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2. Vamos ler primeiro versículo 3. 2 Tessalonicenses 2:3, ele está tratando da vinda do Senhor. Ele diz no verso 1, ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, ou por epístola, como que de nós, como se o dia de Cristo estivesse perto. Isso naquela época, agora está perto realmente. Ninguém de maneira alguma vos engane, verso 3. Porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição. O anticristo como pessoa vai se manifestar ainda. Mas o espírito do anticristo, Pedro já fala, já está operando no mundo. Ele já atua no mundo. Ele não está pedindo permissão para nada, não. Ele já está atuando no mundo aí. Diz assim, ó, 2 Pedro 2 diz também, também houve entre vós, entre o povo, falsos profetas, como entre vós também tem falsos mestres, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, etc. Bom, por avareza farão de vós negócio. Cuidado, irmão, para você não ser enganado. Que aqui, no verso 3 de Tessalonicenses 2, diz que você não se mover daquilo que você aprendeu, biblicamente. Para você não ser enganado por nenhum espírito, nem por palavra de ninguém. No verso 8 ele diz, sobre o anticristo, que então ele será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vida. Presta atenção no verso 9. A esse, referindo-se ao anticristo, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, o poder de Satanás, que já está operando no mundo com alguns falsos milagres, com alguns prodígios de mentira. E sinais e prodígios de mentira. Tá? E com todo o engano da injustiça para os que perecem. Por que eles perecem? Porque não receberam o amor na verdade para se salvarem. Não tem amor à verdade, tem amor à mentira. A verdade bate na gente, a Bíblia manda a gente se consertar, manda a gente santificar, manda a gente melhorar, não concorda com nossos erros, nos dá oportunidade, nos dá chance, Deus ajuda, mas não concorda, aí as pessoas não querem ouvir isso. E por isso, por amar a mentira e rejeitar a verdade, Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira. Já que você não gosta de mentir, de verdade, porque você ama mentira. Já que você ama mentira, Deus envia ordens aos espíritos de mentira que continuam te enganando. Você quer ficar na mão deles? Para que sejam julgados todos que não creram a verdade,
mas antes tiveram prazer na iniquidade, prazer no engano, na mentira. Então, isso tudo é muito sério, irmãos. Nós não podemos brincar com o engano, brincar com esses sinais, porque a apostasia é um sinal gravíssimo, é uma coisa seríssima. Aqui, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 20.